pessoal, hoje eu estou aqui com vocês do canal Descomplique e Viva para falar sobre um tema muito legal. Quero falar hoje sobre empatia. Como anda em você? Como você tem sido? Você tem sido uma pessoa com empatia? A empatia é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? A gente percebe o quanto os relacionamentos nossos são afetados pela falta de empatia. E empatia é uma das características que pessoas com alto grau de inteligência emocional, elas dispõem dessa característica. Então, quantas vezes julgamos o outro? E ainda assim julgamos sem ter calçado os sapatos dele, né? Como que a gente sabe que se realmente a gente estivesse lá naquele lugar, com aquela história, vivendo a mesma realidade dele, se a gente não agiria da mesma forma, ou quem sabe até pior. E o quanto nos falta às vezes essa empatia de perceber como o outro se sente com o que eu vou falar, como o outro se sente com o que eu vou fazer. Isso com certeza melhora muito os nossos relacionamentos quando a gente adquire realmente essa capacidade. Até nos nossos relacionamentos com nossos pais, né? Quantos homens têm problema com seus pais, quantas mulheres têm problemas com as suas mães, ou com ambos, né? E a gente vê também uma falta de empatia, porque é claro que quando temos a nossa dor, a gente ainda consegue olhar só para a nossa dor. Mas quantas vezes para os nossos pais a gente precisa olhar para eles, olhar para a vida deles, para as histórias deles e perceber que nós, com a mesma história que eles tiveram, com a mesma criação, com a mesma vida, usando realmente os sapatos, calçando os sapatos deles, a gente teria feito igual ou ainda teria feito pior do que eles. Eu conversei com uma pessoa algum tempo atrás, eu nem trabalhava ainda com atendimentos, e essa pessoa me disse: nossa, Grazi, quando eu era jovem eu julgava muito meu pai porque o meu pai era viciado em jogo. Ele disse, então eu lá com meus 20 e poucos anos consegui comprar uma casa, consegui comprar um carro, e eu dizia que meu pai era um fracassado. E eu tinha vergonha e eu tinha uma arrogância quando falava dele, né? E ele disse, lá pelos meus 40 anos tu não sabes o que aconteceu comigo. Eu me vi fazendo exatamente o que o meu pai fez. E eu também perdi a minha casa com um jogo assim como meu pai perdeu. Então isso é uma dica muito importante para você. Tudo que você julga nos seus pais, você tende a repetir. Ou ainda muitas pessoas não repetem, mas elas se sentem como os pais. Algumas mães que tiveram uma criação realmente muito dura das suas mães e depois elas tentam fazer o oposto com os filhos. Só que elas estão sempre num processo de culpa porque elas se sentem como a mãe delas, ainda que elas ajam diferente. Então a gente repete de alguma forma. Às vezes a gente julga muito um pai porque ele perdeu dinheiro com bebida ou com uma vida que não é tão ética no nosso ponto de vista. A gente julga muito esse pai por isso, num determinado momento a gente percebe que está acontecendo a mesma coisa, a gente também está perdendo dinheiro, às vezes não pelo mesmo motivo, mas a gente repete a mesma situação do pai. Então essa é uma dica também sobre empatia, de olharmos com muita empatia para os nossos pais, que é com quem a gente está mais conectado, né? E de fato a gente percebe muito isso nos atendimentos, a gente percebe como terapeuta, a gente começa a visualizar tudo isso por um outro ângulo e a gente vê o quanto isso se repete. E algumas pessoas até que falam do pai, falam da mãe, e a gente vê que eles estão exatamente igual, mas eles ainda não perceberam o quanto eles são parecidos com seus pais. Então essa é a minha dica, para que você consiga olhar para a sua família, para os seus irmãos, para os seus pais e para o mundo de um modo geral, para todas as pessoas com empatia, sem julgamento. Fica bem mais leve energeticamente, isso tira um peso quando a gente não precisa julgar, a gente não precisa dizer o que é certo e errado, a gente vive a nossa vida. Nós podemos ser, no máximo, uma referência, mas não podemos obrigar a ninguém a seguir o que a gente quer que alguém siga. Ninguém tem obrigação de ser outra coisa porque eu quero que essa pessoa seja. Então essa é a minha dica de hoje para vocês do canal. E um abraço, até o próximo vídeo.